Mateus 14, 22. Posso ler? Amém? Amém. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ao cair da tarde lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na madrugada, ou na quarta vigília, Jesus foi ter com eles, andando por sob o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. E Pedro disse, repita comigo, Pedro disse. De novo, Pedro disse. Olha o que Pedro disse, não precisa repetir não. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, e que a tua verdade prevaleça na nossa mente, ó Pai, dando direção às nossas emoções, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Preste atenção, porque isso aqui é magnífico. Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: entrem nesse barco. Em algumas traduções diz, compeliu, mandou, obrigou, insistiu. Eu não sei qual a tradução você tem na mão. Eu só sei que qualquer uma que você tenha, ela significa uma coisa: os discípulos não estavam a fim de entrar. Por quê? Porque a última vez que estiveram com Jesus no barco foi um sacrifício. Quase fundou. Jesus aqui levantou e falou: cala a boca, vento, fica quieto, mar, não quero nem marola, agora é piscina. Os discípulos levaram um susto. E da outra vez Jesus estava no barco. Dessa vez Jesus falou assim: vão vocês que eu vou depois. Os caras estavam a fim de ir. Da outra vez, se afundasse para eles, afundava para Jesus. E agora que Jesus disse: vão vocês que eu vou depois. Perguntinha básica na cabeça do discípulo: como? Se nós vamos no barco? Olhando por outro evangelho, os discípulos estavam tão preocupados que deixaram um barquinho. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas eles deixaram um barquinho, porque se Jesus disse que vai depois, eles têm que criar um meio de Jesus ir. Entraram no barco e foram. Jesus disse o quê? Vão vocês, que eu vou despedir a multidão, vou fazer uma oração e depois eu vou. E os discípulos foram, sim ou não? Sim. O vento era contrário, escureceu. O texto diz que Jesus foi encontrar com ele na quarta vigília. Tu sabe que hora é quarta vigília? Tem gente que não sabe nem que hora é a primeira. Bom, vamos lá. A primeira vigília começa às 18 horas. De 18 a 21, primeira vigília. Jesus foi? Então até às 9 da noite Jesus não chegou. Certo? De 9 à meia-noite, a segunda vigília. Jesus chegou. O vento contrário. De meia-noite às 3 da manhã. Jesus chegou. Ele falou que ia. Pois é, há quanto tempo você está escutando que Jesus falou que está vindo? E aí parece que está demorando, né? Pois é, mas fica pronto, porque ele falou que vai vir, ele vem. Tem gente que quer saber se é milenista, pós-milenista, pré-milenista. Segundo a informação que eu recebi é o seguinte: eu vou voltar, arrumo as malas e fica pronto. Se é antes, durante, depois, isso não é importante, fica prontinho, porque a hora que cantou, a gente rapa fora. E quem ficar resolve com... Cuidado que você pode estar rindo de você, eu não. Escute só. Olha só. 3 horas da manhã vai mudar de terceira para quarta. E aí começa, aí a partir das 6, hora a primeira, hora a segunda, hora a terceira, aquela coisa. Certo?
3h da manhã. Os discípulos estão cansadérrimos, apavorados. Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. Aquela tribulação dentro do barco, todo mundo com medo. Quem é que aparece andando em cima d'água? Jesus. Podia ter avisado como é que ia. De repente os caras estão com medo, cansados, 3h da manhã, e ele não vem mais. Eu imagino uma revolta. Vem Jesus andando em cima d'água. Tu acredita nisso? Literalmente tirando onda. Vem ele andando sobre. Quando os discípulos viram isso, começaram a gritar: olha lá um fantasma, socorro! Não tinha mulher não, era só homem. E eles começaram a gritar de medo: fantasma, fantasma. Eu imagino Jesus lá fora. Eu não falei que vinha? Para que essa gritaria? Ninguém correu. Ninguém dos discípulos saiu correndo. Por quê? Porque não tem para onde correr, filho. Nessa vida ou você enfrenta ou você enfrenta para ganhar, ou você enfrenta para... Mas você é obrigado a enfrentar. Por isso Jesus disse: eu vou estar com você nessa peleja, para que você enfrente e saia vitorioso. Quando todo mundo começou a gritar, Jesus gritou lá de fora: calma, gente, sou eu, fantasma não. Aí deu aquele silêncio, todo mundo ficou olhando, estava meio escuro, amedrontado, visibilidade baixa. Pedro olhou e falou: aí, é o senhor mesmo? Se é o senhor, manda eu ir aí. Pensa no silêncio. Como assim, Pedro? Tem um cara andando em cima d'água. Ninguém sabe ainda direito quem é. Ele olhou e disse que é Jesus, mas ninguém tem certeza disso. Preste atenção nisso, porque é muito interessante. Quando nós olhamos para este momento, o que vemos? Um ambiente de caos na mente dos discípulos, amedrontados, cansados, lidando com uma força da natureza, cuja qual é muito maior do que eles. E nesse ambiente de medo, medo para quem? Medo para todo mundo. Um ambiente de adversidade para quem? Para todo mundo. Nesse ambiente, 12 discípulos, eles têm a oportunidade de viver os mesmos medos, de enfrentar o mesmo adversário, de lidar com o mesmo problema. E nesse ambiente, um dos discípulos de Jesus se levanta, controla seu medo e diz: se é o Senhor, me manda andar sobre as águas e ir onde o Senhor está. Preste atenção, qual era o local mais seguro naquela ocasião? Qual era o local mais seguro? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Pois é, gente. Nós queremos viver o sensacional, o extraordinário. Nós queremos ver o agir de Deus, mas queremos fazer o que todo mundo está fazendo, que é ficar no barco. Está na hora de sairmos do barco e protagonizarmos nossa própria história. Está na hora de pararmos de sermos meros narradores de milagres alheios e trazer um ambiente de milagres para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para nosso casamento, para nossos filhos, para nossos negócios. Eu não tenho problema com quem conta milagre dos outros. Não, eu tenho um montão de amigos que vivem seus milagres extraordinários. Mas eu também tenho os meus. Os milagres que Deus tem feito na minha casa, nas minhas finanças, nos meus negócios, no meu ministério. É assim que funciona. Mas para que isso aconteça, está na hora de você parar de fazer o que todo mundo faz e descobrir o novo de Deus para a sua vida. Pedro falou: deixa eu ir aí. O que Jesus falou com ele? O que tinha onde Jesus estava? Nada. O que Pedro foi fazer lá? Nada. Jesus poderia falar: calma, Pedro, poxa, eu estou chegando aí. Já eu estou aí, vim aqui para quê? Jesus parou e falou: chega aí, Pedro, pode vir.
Pensa, Pedro saindo do barco. O discípulo deve ter falado o quê? Pedro bebeu? Ele não deve estar bem da cabeça. É ou não é? O que ele quer ir fazer lá fora? Bom, olha só. Pedro sai do barco? Sim ou não? Sim. E vai andar sobre? Isso. Ele vai lá, volta com Jesus. Quando Jesus entra com Pedro no barco, sabe o que os discípulos falam? Verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus, o poderoso. E Pedro lá deve ter falado, mas ninguém foi lá fora. Vamos imaginar um culto desse na igreja dos discípulos? Depois desse fato que nós acabamos de ler. Vamos imaginar 11 discípulos levantando no meio da reunião e dizendo, gente, gostaríamos de dar um testemunho. Esta semana nós vimos um homem andando sobre... Só que nesse mesmo culto, Pedro poderia dizer, posso falar uma coisa? Só para deixar registrado. O homem que eles viram andando, fui eu. Pastor, o que você quer dizer? Que está na hora de você fazer o que nunca fez, para viver o que nunca viveu. Está na hora de você se destacar, que os outros quiserem que se destaque, mas você tem que parar de ficar olhando para os outros. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida, para onde Ele quer te levar, a oportunidade que Ele quer te dar. É isso que eu quero que você entenda nesse momento. Faça algo de novo pelo seu casamento. Faça algo de novo pela sua vida profissional. Faça algo de novo para o seu ministério. Faça algo de novo para que algo de novo aconteça na sua vida. Viver na mesmice vai te levar para onde?